E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do sexto ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 4. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1, o vento e o sol. 1. Leia a fábula em grupo. Então aqui ele tem um texto, né, para que vocês leiam. Vamos então para vocês podem dar um pause para ler, vamos para as questões. 2. Responda oralmente as questões para fazer uma análise coletiva da fábula, enfim. A. As palavras na fábula que você não conhece, use um dicionário físico ou online para buscar seu significado. Então aqui é uma questão pessoal, tá? Cada um pode conhecer ou não conhecer determinadas palavras. B. Quem são os personagens da fábula? Então, aqui são o vento e o sol, as personagens que a gente tem. C. Sabemos que, nas fábulas, personagens não humanos costumam desempenhar ações humanas. Quais são as características humanas das personagens? Então, assim, tanto o vento quanto o sol nessa fábula, eles vão ter características humanas, né? Porque eles têm aí todo um sentimento de disputa, de competição, que são sentimentos típicos, né, do ser humano e tal, e eles também vão conversar por diálogos, então são características aí dos seres humanos que foram atribuídas para o vento e para o sol na fábula. D. Como se desenvolve a história? Qual é o seu enredo? Então, enredo, basicamente, é o que acontece na história em si. Então, o que acontece na história? Tem essa disputa entre o vento e o sol, para ver quem é mais poderoso, e aí eles, né, pensam aí nesse desafio para ver quem é que consegue fazer o viajante tirar o casaco. E o sol acaba ganhando, né? Porque faz com que o viajante sinta calor tal, e aí o vento reconhece, tipo, ele perdeu e o sol ganhou. Aula 2. Um poema para cada estação do ano. 1. Faça a leitura em voz alta dos poemas a seguir. Então tem esses 4 poemas bem pequenininhos, né? Esses são curtinhos, eu vou ler com vocês. Então aqui a gente tem no texto 1. Quietude, o barulho do pássaro pisando as folhas secas. Texto 2. Com a luz do relâmpago, barulho de pingos, orvalho nos bambus. Texto 3. Borboletas e aves agitam voo, nuvem de flores. Texto 4. O sol de inverno, a cavalo congela a minha sombra. Então, o que ele vai explicar aqui na questão 2? Que esse tipo de poema é chamado de haikai. Então, é o que ele fala. Haikai é uma modalidade poética de origem japonesa. O grande mestre de haikai do século XVII, fundador da poesia do haikai como conhecida hoje, é Matsuo Basho. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Tanto que tem 2 dos haikais que tem aqui são desse autor. Aí ele diz: no entanto, esse estilo de poesia influenciou autores também do mundo ocidental, inclusive no Brasil, com Paulo Leminski e Alice Ruiz. Então, o que ele pergunta na letra A? Né? O haikai tem sempre o mesmo número de versos, linhas de um poema. Quantos versos você observou que eles têm? Então, quando a gente vai e observa aqui, né, nesses haikais, a gente vê que cada um deles tem 3 versos, né? Então, essa linha aqui de baixo que está entre parênteses é sempre o autor. Então, o haikai ele vai ter sempre, sempre, sempre 3 versos. Se não tiver 3 versos, já está fugindo da estrutura de haikai, já não é haikai, é outro tipo de poema. B. Os haikais partem geralmente de uma observação da natureza. Que elementos da natureza aparecem nos textos lidos? Então, o que a gente vê, né, que aparece nesses haikais? Elementos da natureza como pássaros, folhas secas, relâmpago, bambu, borboletas, aves, flores, sol, cavalo, né, que são coisas que tipicamente podem aparecer em haikais por fazerem parte aí da observação da natureza, né, já que é bastante comum fazer haikais disso. Se você tivesse que classificar cada haikai em uma estação do ano, quais seriam? Então, o primeiro haikai fala sobre as folhas secas, ou seja, a gente imagina que é outono. O 2 fala da chuva e da luz, então dá para associar com o verão, né, que tem as duas coisas juntas. O 3 fala de flores, borboletas, que são típicos da primavera. E o 4 vai falar sobre o inverno e as sombras geladas do inverno. Aula 3. O que você vê? Então, aqui nessa questão, ele quer que você faça um haikai, né? Observe alguma coisa na paisagem, né? E escreva aí o haikai baseado nessa paisagem que você está vendo ao seu redor e etc. Fala para fazer em dupla, mas depender aí se você vai conseguir manter o distanciamento, enfim. Vejam com o professor se ele talvez queira adaptar
Isso por ser um período de aulas online e de repente daí vocês fazerem sozinhos, né? E lembrando que o haikai ele tem que ter 3 versos, né? Porque ele fala aqui para tipo ir trocando com o colega o caderno, né? Na realidade trio, né? Tipo cada um vai fazendo um versinho para daí no final chegar num haikai final. Né? Mas é muito provável que o professor de vocês queira que vocês façam de maneira individual, cada um faz o seu realmente. Aula 4. A história do céu. 1. Leia a seguir a lenda do povo indígena Xavante. Então tem aqui, né, a lenda desse povo, história do céu, e depois ele quer que vocês respondam aqui na questão 2, são questões pessoais, tá? Se já conhecia a história, se identificou e assim por diante, mas são todas pessoais a respeito dessa lenda. D. O narrador da história participa dela ou apenas a observa? Quem são os personagens? Então, o narrador dessa história, ele não participa da história, ele só observa, tá? E os personagens aí, no caso, é o povo antigo que ele está mencionando. Então, daí aqui coloquei, né, por escrito, né, o povo antigo, no caso, o povo antigo da etnia Xavante. Aula 5. Como o mundo surgiu? Então, aqui ele quer que você escreva uma lenda. Então, você vai ter que escrever uma história aí criativa, tal, para explicar como o mundo foi criado, né? Então, você pode falar como surgiu o planeta Terra, ou então como surgiram os seres humanos, animais, os rios, etc. É uma lenda, né? Então, é uma história que tem que ser aí fantasiosa realmente, tá? Só que para que não fique muito longo, você vai falar só sobre alguns desses pontos que ele sugeriu. Lembrando que aí tem que ter o começo, né, o meio, o fim da história. E ele já dá aqui, né, também, né, um espaço, algumas linhas, né, para que você possa fazer, né. Só que nessas primeiras linhas que ele dá é para você planejar o seu texto. E aí depois ele diz na questão 2, agora você já está preparado para escrever sua lenda, não esqueça de dar um título bem criativo. Então, depois que você planejou aqui em cima, aqui na 2 você vai escrever realmente a lenda já pronta. Aula 6, a seca. 1. Leia o poema de cordel a seguir. Então, daí tem esse poema, né? Vocês podem dar um pause para ler. E depois, na questão A, ele vai perguntar se tem alguma palavra que você não conhece e, caso tenha, para procurar no dicionário e anotar aqui. Então, é uma resposta pessoal. B. Qual é o cenário em que se passa o cordel? Quais são as características desse lugar? Então, o cenário, no caso, é aí o Ceará, né? No sertão. E aí as características desse lugar, é um lugar que é retratado aí como seco, né? Então já está escrito aqui, né? Ele fala da seca do sertão do Ceará, já está respondido ali tudo numa coisa só. C. Que acontecimento é abordado pela voz do poema? Então, o poema está falando aí sobre todo o processo de transformação da natureza com a seca, né? Como o cenário ali vai mudando com a seca, como ele vai se tornando. D. De que forma esse acontecimento é contado? Há uso de ritmo ou rimas? Então, sim, tem rima, tem ritmo no poema, e aí dá toda aquela sensação agradável quando a gente lê, da musicalidade, né? Quase como se fosse aí realmente uma canção, né? Que o cordel realmente vai ser declamado, então ele tem que ter esse ritmo, né? Bem aí agradável. E quais são as consequências da seca retratadas no cordel? Então a gente vê que ele fala, né, que as folhas vão cair, o gado vai morrer, o vento vai varrer a terra, né? E ele vai fazer também esse contraste entre todo o verde que a mata tem, né? E que vai assim diminuindo conforme a seca se aprofundando, vai criando essa oposição. Aula 7. O casamento do bode e a raposa. Então aqui, né, tem um trecho da poesia de cordel, do casamento do bode com a raposa. Vocês podem dar um pause também para ler, para daí a gente comentar as questões. A letra A, mais uma vez, é pessoal, para você marcar as palavras que não conhece, né, procurar no dicionário e anotar. B. O narrador ou eu lírico do cordel participa da história ou apenas observa? Escolha um verso que comprove sua resposta. Então, nesse caso, ele participa da história, porque a gente vê, né, em vários versos ele falando, eu ouço, tipo, se é ouço, é eu. É uma pessoa que está participando, né? Então ele fala, eu ouço os velhos dizerem, falavam como falamos. Então a gente percebe que nesse ouço e falamos ele está se incluindo, ou seja, é um narrador que participa sim da história. E quem são os personagens do cordel? Quais são as ocupações de cada uma delas?
Então aqui, né, as personagens do cordel são esses animais que nesse tempo antigo faziam funções humanas, né? Aí ele quer saber quais eram essas funções, o que eles faziam, cada um desses animais. Então vamos voltar para o texto e eu vou mostrar lá. Então, eu grifei aqui algumas, né? Ele fala que o mestre burro lia, escrevia e contava. O cavalo era escrivão. E assim por diante, né? Vocês vão lendo e vão vendo o que cada um deles fala. Bode como doutor e assim por diante, tá? É só reler o cordel, ver o que cada um fazia e aí acrescentar ali na resposta qual era a função de cada um dos animais. D. Qual é o enredo do cordel? O que acontece nessa história? Então, o enredo é a história em si, né? Então, aqui, tipo, o que acontece na história é a respeito de um casamento que vai acontecer entre a raposa e o bode e que eles desejaram se casar, né, a partir de uma amizade que tinham. Fala também sobre as funções que os animais tinham nesses tempos antigos, tal. Basicamente em torno disso que gira. E, pensando que os animais são os personagens do cordel, você acha que a história é real? Você conhece alguma outra história na qual animais representam características humanas? Justifique sua resposta. Então aqui é bem pessoal, tá? É a respeito do que vocês acham ou conhecem. Aula 8, Folclore Brasileiro. Então, aqui nessa aula, ele quer que vocês façam duas coisas. A primeira, pesquisem histórias do folclore brasileiro. E aí, né, escolham uma que vocês gostarem e façam anotações sobre ela, né, e peguem ali as informações. E na 2, né, vocês gravariam, no caso, vocês recontariam essa história que vocês escolheram e gravariam para fazer um audiobook ou um podcast. Mas aí é uma atividade mais procedimental, né? Vocês precisam da orientação do professor de vocês para ver se ele vai adaptar essa atividade ou se ele vai fazer exatamente como está sugerido aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê. Até a próxima e tchau!